Bem-vindos à nossa segunda semana de gravações do nosso YouBiz Podcast. Na semana passada passaram dezenas de empresários e empreendedores que fizeram da nossa YouBiz primeira e segunda edição um sucesso. E essa semana não vai ficar por baixo. Já estou comigo aqui nesse primeiro dia de gravações com a Heloísa Medeiros e a Isabela Rangel, duas profissionais incríveis, capa da nossa segunda edição da YouBiz. Eu estou tendo a grata surpresa de estar fazendo muito mais do que só negócios. Elas são amigas, são parceiras, pessoas que eu admiro demais e acredito que muitas pessoas que vão ver e ouvir esse podcast também vão ficar apaixonadas pelas soluções, além das pessoas por trás desses negócios. Obrigada, meninas. Valeu. Bom dia, obrigada. Bom, a gente acabou de atravessar pelo ano de 2024. A gente levou o ano juntas, né? Fazendo tantas coisas. A Isabela foi para o Elite Empresarial Europa, participou de tantos negócios. A Elo também teve com a gente várias outras conexões que a gente fez aqui. A Elo, psicóloga, hoje trabalha com psicologia forense. Quero que você explique um pouquinho para a gente o que é, como isso funciona. Tá joia. Primeiramente, olá todo mundo. Meu nome é Heloísa Medeiros e eu vou falar um pouquinho, sobre o que é a psicologia forense. Então, eu trabalho numa área, que aqui na região tem o grato presente de estar inovando nessa área. É uma área da psicologia que se relaciona diretamente com o direito, então eu atuo em processos, atuo em processos judiciais, atuando junto, prestando assistência, prestando assessoria, consultoria a uma das partes, ao meu cliente, seja a parte ré, seja a parte acusadora. E atuo tanto na área criminal, quanto na área de família e também na área trabalhista, na área civil, área de direito de sucessão, questão de curatela e outras tantas áreas, que a psicologia pode fazer essa interface com o direito. Perfeito, fantástico. Quando ela traz direito ao lado, a representante desse lugar, a doutora Isabela Rangel, advogada, expert em contratos e registros de marcas, responsável pela nossa YouBiz, responsável por tantas marcas incríveis na cidade. Doutora Isabela, fala pra gente um pouquinho de como funciona esse movimento no seu escritório, que é grandioso, até porque você registrou mais de 1.000 marcas no ano de 2024, entre 23 e 24, milhares, centenas de marcas da nossa cidade passaram pela tua mão. Qual que é a importância da segurança de um registro de marca para um negócio que está nascendo hoje ou que já está aí, mas ainda não teve esse movimento? O registro de marcas, Dai, ele é o primeiro passo para um negócio de sucesso. Porque não existe ideia sem que a sua ideia seja segura. Se você deixa a sua ideia no mercado sem uma segurança adequada, você está deixando o dinheiro na mesa, Porque qualquer um pode vir buscar, levar, e você não tem como se defender dele, porque você não procurou dar segurança para o seu negócio. Então, o registro de marcas, ele é o primeiro passo. Eu pensei no meu negócio, preciso pensar na segurança dele antes de qualquer coisa. Antes de divulgar qualquer tipo de marca, o ideal é que você faça o registro da marca no primeiro plano, para que você não transfira a sua ideia para um terceiro de má fé que venha usurpar do seu negócio, da sua ideia, da sua expectativa de um novo negócio, Existem algumas marcas que já estão aí no cenário comercial há muito tempo, mas que ainda não tiveram a atitude de registrar essa marca. Então, eu posso lá registrar e ela deixa de ter direito ao que ela tem feito por anos. Sim. É simples assim? É mais ou menos desse jeito aí. Inclusive, no Brasil, a gente tem o brasileiro, se ele usasse, o brasileiro que tem o aspecto voltado para o mal, se ele usasse esse pensamento dele para o bem, a gente teria um país altamente evoluído. Mas ele pensa para o lado negativo, positivo para o bolso dele, claro. E a gente tem no Brasil um sistema de pirataria de marcas. E aí ele faz exatamente isso. Ele pesquisa aquela marca, ele vê que aquela marca não está registrada, ele vai lá no INPI, ele dá a entrada no processo de forma particular, como se ele fosse o detentor daquela marca, e depois ele tenta te vender aquela marca. E aí você tem duas opções: ou você paga o preço que ele te cobra, ou você deixa de usar a sua marca, porque ele vai proibir que você use aquela marca. E aí fica a seu critério.
trazer segurança para o seu negócio pensando no futuro, né? Vendo o registro da marca como um investimento crucial para sua marca, ou pagar o preço por você não ter se preocupado com o registro da sua marca, com a segurança do seu negócio. Perfeito. Agora, quando a gente fala, Elô, sobre psicologia forense, você acabou de explicar para a gente o que também tem os negócios que cabem esse tipo de serviço. Para quais negócios servem? Para todo tipo de negócio, né? Não é só para advogados e nem só para pessoas que precisam, que estão passando por um problema jurídico. Empresas que desejam se defender também, né, de acusações, seja de adoecimento no trabalho. As pessoas acusam, muitas vezes verídica, muitas vezes não verídica, acusam a empresa de ter adoecido naquele local de trabalho, de ser um local de trabalho desfavorável à saúde mental, né, um local que denigre a imagem, o comportamento, o posicionamento de trabalho, o famoso assédio moral no trabalho, né? Nós atuamos tanto representando não, escrevendo um parecer, né, formulando um parecer, posicionando as práticas daquela empresa, posicionando a verdade da empresa, né, o que a empresa tem, né, o que de fato ela fez para prevenir o adoecimento daquele colaborador, né, e mostrar o outro lado da empresa, como também quando a pessoa adoece no trabalho, que de fato sim pode acontecer, a gente faz um parecer mostrando os motivos daquele adoecimento. E se os motivos daquele adoecimento estiverem conectados com o trabalho, através do nosso trabalho de entrevista, de testagem, de levantamento psicológico, a gente consegue fazer esse nexo causal, né, e demonstrar isso através do parecer. Outros aspectos que não são trabalhistas, mas que muitas vezes chegam pra gente, é de assédio sexual no trabalho, de estupro no trabalho. Sério? Porque esses acontecem. E aí como é que você lida com isso? E aí é a área criminal, né? Mas a gente tanto pode atuar na defesa como na acusação, né? No ponto de vista da defesa, né? Partindo para a defesa, a gente pode fazer um parecer para aquela pessoa demonstrando que ela não tem um perfil de abusador, que ela não se encaixa no perfil de abusador, porque graças a Deus a gente hoje tem muita ciência, muito estudo psicológico, né, e psiquiátrico também, e a gente conhece os traços. A gente não pode afirmar que a pessoa nunca, mas a gente conhece os traços de perfil, por exemplo, de um abusador sexual. Então, se aquela pessoa é o oposto, totalmente oposta, o comportamento dela, o pensamento dela, a cognição dela, totalmente oposta de um abusador sexual, a gente tem como, sim, através do nosso levantamento, através do nosso trabalho, demonstrar isso e fazer isso vir à tona, porque não... A grande questão do direito, né, Isabela, é que sempre é um jogo de alegações. Então, uma parte alega uma coisa e a outra parte alega outra. Aonde que entra a psicologia? A psicologia tira o jogo jurídico dessa questão da alegação. A gente sai desse patamar de eu te acusar e você me acusar. De eu te acusar e você se defender e fico dito pelo não dito. Quem está falando a verdade? A psicologia entra nesse ponto. Ajudar a verdade a surgir. Ajudar a verdade a vir à tona. Perfeito, de uma forma desinteressada, mas buscando a verdade. De uma forma né? ética, de uma forma técnica, claro, a gente não faz aquilo que não pode ser, que não tem como ser comprovado, né? Mas através do nosso trabalho, do nosso levantamento de testagem, das nossas entrevistas, de a nossa análise documental, de tudo que acontece, a gente tem sim como mostrar os fatos. Perfeito. Agora, falando de empresas, então acho que o maior nível de acesso a esse tipo de serviço é para causas trabalhistas, né? Causas trabalhistas, sim. É o que mais chega de empresa, sim. E quais são os fatos, assim? Diz pra gente um fato... As curiosidades. As curiosidades, inusitadas, tretas do mundo trabalhista, que faz com que as pessoas... Para as pessoas que estão vendo, entender de que forma elas podem ser alcançadas, né? Porque, como a doutora Isabela acabou de dizer, existe pirataria em tudo, né? Tem aquele funcionário que quer acusar sem, de fato, para ter lá demissão. A gente escuta isso o tempo inteiro. Eu escutei isso. Eu posso trazer um fato? Traz e um você fato. me diz se aplica? Certo. Vai, porque boa. fica mais fácil, né? Como que eu faço? Vou te trazer um fato real, porque nosso escritório ele faz uma assessoria jurídica empresarial. Então, a gente atua na área trabalhista também. Uma das empresas para as quais a gente presta assessoria chegou para a gente com um caso, né, de 2 colaboradores que estavam sentados no refeitório. E, supostamente, nessa sala de refeitório não tem câmera.
E um desses colaboradores teria assediado a outra colaboradora, e essa foi a queixa da colaboradora junto à gestão da empresa. E a gente não conseguiu, não tinha testemunha, ficou a palavra de uma contra o outro, né? Só que ela já tem um perfil, né, que ela vinha, toda a equipe, ela assediava o rapaz, e ela tentou inverter essa situação nesse... A vítima, ela assediava o rapaz, ela fazia brincadeiras que levavam a entender que ela tinha algum interesse por trás daquela situação toda. E aí caberia uma perícia psicológica numa situação como essa para trazer a situação do assédio. Porque seria o inverso, né? Sim. Mas ela estava acusando a empresa ou o colega? Ela acusou o colega. Ela acusou o colega. Mas então, caso, perante toda a equipe, ela quem era assediadora. Ela era assediadora. Então, no caso, a gente teria, e a outra parte seria o colega. O colega que foi assediado e demitido. E demitido. Coitado. Tá aqui, doutor Eloy, amigo. Um parecer Demitido não, me desculpa. Ele pediu... demitido, vamos consertar. Ele não foi demitido, ele pediu demissão porque ele não se sentiu confortável diante da situação. Imagina a situação. Imagina ainda assim, ó. Pai, casado, eu não conheço. Tô soltando aqui. Imagina você passar por uma situação dessa. Olha, e a gente, assim, recebe muito na empresa casos de pessoas que são erradamente, né? Tá me faltando a palavra, me ajuda. Falsamente acusadas de importunação sexual, de assédio sexual, de violência sexual. São muitos os números dos casos. Claro que existem os casos que são reais, mas também existem as pessoas que estão sendo acusadas falsamente. Sim. Vamos entrar nessa área da acusação falsa se eu trabalhasse pro funcionário dessa sua empresa. Faria um perfil criminal dele, mostrando que ele não tem perfil de abusador, faria entrevistas com outros colaboradores, pessoas que presenciaram situações onde ela abusava, né, dele, os comportamentos dela, para que essas pessoas possam trazer credibilidade para o relato dele e posicionar e dizer, olha, na verdade aconteceu esse fato, e outra pessoa vem ser entrevistada, fala outro fato. Então, no mínimo, umas 2 entrevistas diversas de pessoas desinteressadas no caso, para trazer entrevista, a gente chama com fontes colaterais de informação. Então, estaria essas 2 entrevistas com fonte colateral, né? Junto do parecer, entregaria essas 2 entrevistas e o parecer aplicaria alguns testes psicológicos nele. Hoje a gente tem escalas de nível de abuso sexual, então essas escalas são importantes nessas situações, escalas psiquiátricas, né? Que vão determinar... aí no caso a gente tem um psiquiatra parceiro, meu parceiro, Perfeito. Então trabalho em parceria com ele, ele aplica as escalas e eu aplico os testes psicológicos, porque existe essa diferença, né, esse diferenciamento. E aí, junto dessas escalas, juntos os testes de personalidade, os testes de agressividade, de impulsividade, né, a gente conseguiria aí fazer um mapeamento da personalidade dele para demonstrar para o juiz, né, a verdade dos fatos, quem está com a verdade dos fatos. Então, seria mais ou menos esse o caminho. E nesse caso, você também faz da suposta abusada? Não posso fazer sem a permissão da pessoa. Imagina que eu vou fazer uma avaliação sua para te acusar, você vai permitir isso? Não, fato. Você vai criar prova contra ela, mas existe... A gente pode pedir uma perícia técnica. Vocês não podem solicitar? E aí, solicitando ao juiz a perícia técnica dela, porque vamos pensar assim, eu tô contra você, né, no caso. A gente tá uma contra a outra numa lide jurídica. E aí, eu vou lá, desnudo a minha personalidade, me apresento inteira com as minhas qualidades e os meus defeitos pro juiz, digo, olha, eu sou essa pessoa. E aí o juiz vira pra você e pergunta, quem é você? Cadê você? E se você não colaborar com a sua perícia? Isso diz muito, né? O comportamento diz muito. Eu vou te dizer por que eu te fiz essa pergunta, porque quando eu te contrato para me defender, eu digo que você faz todo esse movimento e prova que eu não sou aquela pessoa que a outra está dizendo, mas também não me tira, não tira de mim aquela angústia de, poxa, ela ainda acredita, ou algumas pessoas ainda acreditam que o que ela está dizendo é verdade. É estranho isso, né? Isabela vai poder falar melhor, porque aí entra outra área do direito, né, Isabela? Entra o dano do que ficou. Na verdade, eu só queria fazer uma observação aqui, que eu tô, assim, emocionadíssima aqui. Por quê? Me fala. Porque eu tô muito feliz. Eu ainda não tinha escutado o Elo falando, né? Não é uma collab. Não é uma collab. Eu li várias coisas que a Elo já escreveu, eu já
Mas ouvia, não tinha escutado ainda. E eu tô tão emocionada de ouvir essa criatura falando. É muito bom, né? Não, calma, tem um motivo. Fala pra ela. Eu que apresentei a perícia judicial pro Elô. Foi. Eu dei aula de perícia judicial pro Elô. Sim, eu já sabia. E eu tô, assim, muito, muito feliz mesmo. Há 1 ano e meio atrás, foi quem me abriu essa porta. Foi da perícia. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu tô verdadeiramente emocionada. A pessoa que emocionada. me disse, é possível você trabalhar nessa área. Eu queria muito, mas eu não sabia o caminho. E aí você juntou a parte técnica da perícia judicial com a psicologia e transformou isso numa máquina, né? Porque imagina você ter essa possibilidade dentro do teu negócio empresário, onde você passa por todas essas questões, né? A gente sabe que hoje assédio moral, assédio sexual são coisas que acontecem. Adoecimento no trabalho. Adoecimento. A gente está vivendo um momento de muito ataque, de muitos assédios. E, infelizmente, vou buscar mais uma vez a palavra que a Isabela usou, que é pirataria. A gente tem pessoas que trabalham de forma honesta e que, de fato, vivem todos esses constrangimentos, e tem pessoas que só querem benefício. Sim. Né? Tem uma parte das pessoas que a gente não consegue mudar, né? que é a personalidade, que é a honestidade, e tem pessoas que aproveitam o momento do feminicídio, o momento do abuso sexual, para poder usar isso a favor. Sim. Por isso a minha pergunta, mas a gente não vai conseguir provar que aquela pessoa está errada? Então, aí cabe o contraditório, né? Porque tudo que você alega, você tem a parte contrária, ela tem direito a exercer a ampla defesa. Então, assim, ela vai trazer em prol do cliente que contratou um argumento de que ele não tem perfil abusador, ele tem relatos de terceiros que viram que ela assediava, que ela o constrangia, que toda a situação foi montada, e aquele fato vai para dentro do judiciário, o judiciário vai falar, peraí, agora você tem o direito de dizer tudo aquilo, de contradizer tudo aquilo que foi argumentado ao seu desfavor. Então, ela tem direito à ampla defesa. E aí vai depender de como ela vai montar a defesa dela nesse cenário. Ela também pode contratar um assistente técnico, psicólogo também, e também pode montar um laudo mostrando que aquilo tudo também, ela também não tem perfil abusador, ela também não tem perfil manipulador, né? E as testemunhas nessa hora fazem muita diferença, né? Muita diferença. A gente diz que a testemunha, ela é aquela que coordena o entendimento do juízo, né? E a perícia, ela vem como a demonstração da verdade real. Tanto a testemunha quanto a perícia, elas não são absolutas. Claro que o entendimento do juiz, ele tem o livre entendimento daquilo que ele vai dispor naquele processo, mas tanto a testemunha quanto a perícia, ela pode trazer consequências gravosas, né, dentro de um processo, caso elas não sejam conduzidas da forma correta, e elas podem também beneficiar muito dentro de um processo, caso elas sejam conduzidas da forma adequada. Você falou aí que não é um collab, mas né? Não, mas sim, né? Quando eu digo collab, é de que é tão necessário as duas coisas no mesmo lugar, né? Não, assim, quando eu entendi que esse podcast, né, podia trazer muitas coisas necessárias para o cenário empresarial e comercial, porque é isso que a gente está fazendo aqui, a gente não tem noção da quantidade de coisas que são necessárias de entendimento. Contrato, por exemplo, doutora Isabela, qual a necessidade de um contrato nos negócios feitos, principalmente hoje, onde existe eu sei, eu posso, não fui eu, não é isso? O contrato, ele é a segunda coisa mais importante dentro de um negócio. Que a primeira coisa mais importante é o registro da marca. Mas o segundo passo mais importante dentro de um negócio é o contrato. Você nasce, e aí o que você tem? Um contrato. A certidão de nascimento é um contrato. Você casa também? Toda a nossa vida ela é gerida por contratos. Sim. Sejam eles formais, sejam eles informais. E aí, quando você tem um contrato informal, você tem uma insegurança associada a ele. Porque eu fico dito pelo não dito. Hoje em dia, ninguém tira um pelo do bigode, né? Como era antigamente. Tira um pelo do bigode e te entrega e tá tudo certo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que honra o fio do bigode. E se entregar, ainda vai dizer que o bigode não é dele. Não é dele, vai pedir DNA. Que não é. Ainda corre esse risco. Então, hoje, nós temos muita informação. Nós temos informação o tempo todo, em todos os lugares onde nós vamos. Então, hoje as pessoas estão muito conectadas e sabem muito dos seus direitos. Ainda que sabem sem saber.
né? Usam ao seu favor aquilo que é conveniente. Sim. E aí, se você tem um contrato informal, você não tem segurança, você pode alegar qualquer coisa e aí vamos brigar na justiça. E aí tem custo de advogado, custo de tribunal, custo de perícia, tem custo. Emocional, energético. Tudo. Assim, depende, né? Então, assim, depende. se você pode hoje trazer para o seu negócio a formalidade do contrato, você está trazendo muito mais do que só segurança. Você está trazendo segurança, você está diminuindo custo, porque aí você evita problemas com seu cliente, problemas com o seu fornecedor, problemas com o judiciário, problemas como um todo. Então, o contrato, ele é a máquina girando. Não é só ir ali no Google e pesquisar um contrato e fazer um contrato. Modelo de contrato. Não existe. Cada negócio tem um tipo de contrato. Hoje, a gente não tem dentro de um contrato só quem são as partes, o valor do contrato, quem vai fazer o quê, não é só isso. Hoje, a gente tem direito de imagem, confidencialidade, LGPD. Tem toda uma questão que precisa ser tratada dentro do contrato. E que, se não for tratada, pode trazer uma consequência absurdamente gravosa para dentro do seu negócio. Tem negócios que quebram porque não tiveram contratos estruturados. Nossa. Ah, mas por que não tiveram contratos estruturados? A gente tinha um contrato. Tá bom, mas seu contrato não diz nada. Você vai lá no Google, pesquisa o contrato e tá tudo certo. Não é isso. Eu vou te contar uma curiosidade, tá? A Isabela, o escritório da Rangel de Azevedo, é o escritório jurídico da NCC. E aí, quando eu estou nos lugares e eu estou fechando um negócio com as pessoas, eu digo, eu vou mandar o contrato para o meu escritório jurídico, a pessoa fala, não, tudo bem, ou então vou pedir para formular. Quando eu digo que é a Isabela, não, doutora Isabela, eu sou advogada, então, aí a gente, aí vai mudando, né? Como que gera respeito saber que o que você está fazendo... as pessoas entendem o que você está fazendo. É porque não é bagunça. E assim, eu tô te falando isso de causa real, porque eu tive uma etapa da minha vida sem ela, não sei como eu sobrevivi até aqui. Sobrevive a isso, sobreviva a tudo. Sobrevivi a isso, sobreviva a tudo. E antes, nos meus contratos anteriores, eram falhos. Eram falhos porque, primeiro que eu não entendo, né? Eu sou empresária contratando. Certo? E aí, quando você vai a buscar o que você de fato tem direito ali, tá faltando isso, mas isso aqui não tá consistente, mas isso aqui... E aí, a importância de, inclusive, você buscar uma pessoa que saiba o que está fazendo para você ter segurança no que você precisa. Porque isso faz muita diferença. Estou falando de causa própria. Eu já entrei em alguns movimentos jurídicos, a Isabela sabe disso porque eu passei para ela, nos quais eu não fui favorecida por falha no meu contrato. Né? O pior de tudo é olhar aqui, ó, na minha periférica e ver ela, ó, balançando a cabeça. Porque a gente acaba não tendo segurança. Quando você não entende, é assim que funciona. A pessoa diz que aquilo tá tudo certo. Óbvio que tá tudo bem você errar, mas quando você precisa de fato daquilo, você não tá coberto. Então você faz um investimento, você acha que aquilo ali tá tudo certo. E para nós que prestamos serviço, um contrato bem feito é a melhor coisa. Para mim é melhor ter um contrato bem feito, ter a certeza de que aquilo ali vai me assegurar, do que propriamente do negócio que eu estou fazendo. Porque tá tudo certo eu fazer um negócio com bônus e ônus em um monte de lugares. Mas se aquilo está dentro do contrato, isso vai ser executado da forma correta, né? Claro. A gente tem até uma situação... São as garantias também. Isso daí. A gente tem até uma situação do seguinte... Tem pessoas que já tratam com você sabendo que você não tem um contrato estruturado, então ela pode te passar para trás em algum momento. E a gente já passou por esse tipo de situação. Tem pessoas que vêm com essa malícia, né? Sim, a gente já passou por uma situação em que ela falou assim, o negócio é esse. Eu falei, quando você disser que eu vou fazer o contrato, não vai fechar com você, vai mudar tudo. Foi ou não foi? Foi exatamente assim que aconteceu. São pessoas que já estão treinadas a fazer negócios com pessoas... A ganhar vantagens, né? A ganhar vantagens. São pessoas que ficam com essa fama. Mas ficam com essa fama para quem conhece do negócio. Quem não conhece, não sabe e cai também na mesma cilada. Então, assim, é muito mais do que só colocar no papel, é muito mais do que só burocracia. Porque quando a gente fala, eu vou fazer um contrato, burocrático, já não quero. Mas
não sabe que aquilo dali, o contrato, ele não é só para organizar a vida de quem está ali da construção, mas quem também está recebendo aquela construção. Então, é um termo de atendimento que tem que ser bem estruturado, é um contrato que tem que ser específico, é a sua entrega e o seu recebimento do cliente, não é recebimento em pecúnia, mas é o recebimento em informação, em documento, a tratativa de horário. Então, tudo isso tem que estar documentado. Se você não tem documentado, você não pode cobrar. E outra coisa, doutora Isabela, não pense que você está perdendo um negócio, pense que você está se livrando de um problema. Sim. Porque se a pessoa dá 2 passos atrás, quando você diz que vai fazer um contrato e vai levar aquilo para o lugar de sério, e a pessoa desiste ou inventa uma desculpa no meio do caminho, agradece. Porque tem gente que chora, né? Ai, perdi, nossa, era a oportunidade da minha vida. Nossa, isso é... Não pense que Deus está agindo em todos os lugares, Sim. né? Falando em agir em todos os lugares, a gente começou 2025 com uma treta gigante, falando de Pix, né? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso. Óbvio que não existe uma coisa definida, né, Isa? Não tem nada definido ainda, porque a gente ainda está atravessando, mas o povo não quer nem comprar pipoca mais, como a Isabela disse, e passar o Pix. Existe alguma consistência nisso? A gente deve se preocupar? Então, deve se preocupar. Preciso chamar minha psicóloga. Vai começar a terapia por causa disso? Na verdade, o novo ele gera insegurança para todo mundo. Quando o Pix chegou, todo mundo ficou inseguro. Agora todo mundo vai ficar sabendo de tudo. Agora todo mundo vai fazer isso, aquilo. Aquele pessoal que sacava o dinheiro no final, dia 30, o banco lotava. Todo mundo tirando dinheiro, zerando a conta. O medo do quê? Da receita. O medo da questão dessa nova regulamentação, né, essa adequação, porque foi uma adequação, só vai acontecer o medo para quem anda errado. Quem anda certinho, não tem por que ter medo, né? Se você declara o seu imposto de renda, se você emite suas notas fiscais, se você não tem problema com a receita, por que você está com medo? Perfeito. Né? Então, assim, vai acontecer o medo? Vai acontecer, mas se vai acontecer o erro junto à receita, né? Você vai ser lá penalizado com uma imputação de uma multa e alguma coisa nesse sentido, caso você não faça da forma adequada. Gerou muito burburinho, né? Eu fiz uma postagem, a Receita Federal está te seguindo, curtiu sua foto, né? E escrevi um texto. E as pessoas, de fato, teve mais de 10 mil visualizações, porque as pessoas estão, de fato, preocupadas, mas eu acho que mais pela falta de informação. Pela falta de informação. Né? Tanto é que já tem fraude rolando no mercado por conta da falta de informação do Pix. E eu vi uma essa semana, tá? Uma mensagem que a pessoa recebia, assim, Senhora Heloísa, notamos que você já ultrapassou R$5.000 de Pix. Para não negativarmos e bloquearmos o seu CPF, pague o boleto abaixo, R$845. Que isso? E aí, se cai no celular da minha mãe, amor, ela paga sem nem ter gasto 5 mil. A minha mãe também. A minha mãe paga sem nem ter os 5 mil para gastar. Ela vai ler e vai falar, ai meu Deus, vamos bloquear. Ela não vai nem ler o de cima, ela vai ler. Vamos bloquear meu celular, deixa eu pagar. Deixa eu ver como é que pode. E vai para dentro. E fora minha mãe, fora sua mãe, tem mais milhares de pessoas que fazem. Inúmeras fraudes rodando no mercado. Não tem. O ser humano usar a cabecinha. Pro mal. Parar, ler, né? Eu acho que assim, falta uma coisa que a gente tem muito hoje nessa sociedade, como psicólogo eu vejo, é a pressa, é a rapidez, é o imediatismo. Então a pessoa nem lê direito e já tá fazendo. Muitas vezes eu me pego assim também. Então a gente precisa parar, ler. Peraí, isso aqui tá chamando a minha atenção? O que é de fato? E ler uma vez, ler duas. Pesquisar. Entende, pesquisa. Poxa, tá com o celular na mão, então você tem ali uma ferramenta de pesquisa no mundo. Então não justifica a pessoa sair tomando decisões assim atropeladamente, se atropelando, né? Pagando às vezes um boleto que não precisa pagar, que não deveria pagar, enfim. Às vezes nem tem para pagar e a pessoa faz. Mas as pessoas têm medo por conta do documento. Do novo. Por conta do novo, da falta de informação. Gera benefícios e gera esse tipo de terrorismo, né? Porque as pessoas estão assustadíssimas com o que vai acontecer. Na verdade, falta muito da imprensa falar mais sobre o assunto de forma fidedigna, o que realmente mudou, porque foi só uma melhoria dentro da lei, né? Uma adequação na lei. A lei já existia, ela já estava em pleno funcionamento. Trazer profissionais para falar sobre isso. Trazer profissionais que tenham conhecimento sobre o assunto, que sejam capacitados para falar sobre o tema. E realmente educar a sociedade
Eu acho que é educação em todos os sentidos, né? Vocês estão trazendo aqui um pouco de educação jurídica, um pouco de entendimento sobre de que forma a psicologia pode ajudar a gente dentro dos nossos negócios. Óbvio que tem a psicologia clínica, que é aquela que você vai lá, leva a sua vida, e tem a psicologia técnica, que traz o entendimento de que forma isso pode ser agregado aos seus negócios, de que forma a sua empresa pode ter um psicólogo pronto para te ajudar nesses movimentos, inclusive jurídicos, né? Porque te assessora, te ajuda ali a entender de que forma você tem os benefícios. E aí tem a advocacia, o direito de forma íntegra mesmo, no completo da palavra, que você pode entender de todas as formas, e o entendimento do financeiro, né? Do conhecimento financeiro minimamente, para poder a pessoa não estar arrancando os cabelos lá do outro lado, por conta da quantidade de coisas que eu recebi. E a minha mãe, quando eu falo que ela consome, ela me manda todos os áudios. A pessoa dizendo que não sei o quê. Cuidado, hein? Você já fez Pix hoje? Sabe? E aí você entende o cuidado, mas por trás disso uma falta de conhecimento. Virou um terrorismo. Virou um terrorismo, literalmente. Porque é a política de desinformação. Né? Bem da verdade. As pessoas acham que estão se informando, mas na verdade elas estão se desinformando. Nós temos uma cultura no nosso país de desinformação. Sim. Né? O mínimo que a gente deveria ter desde a nossa infância, a gente não tem, que é conhecimento financeiro, conhecimento no direito, conhecimento dos nossos deveres e direitos, que a gente não tem dentro da escola. Então, isso gera uma desinformação, porque você não aprendeu desde o início, então você não vai seguir tentando aprender. É isso aí. Né? Então, quando você pega... A gente vai espelhando, né? Vai espelhando. E vai espelhando, na maioria das vezes, vai espelhando errado. Porque você se espelha naquilo que está mais próximo. Agora, eu posso te falar uma coisa? Se a gente conseguisse, se as pessoas conseguissem minimamente entender que as evoluções que acontecem, no final, elas acabam sendo para trazer mais organização, principalmente para o cenário empresarial, né? Para os empreendedores que estão ali meio que sem essa direção. Uma pessoa específica, uma pessoa pronta para trazer essas informações, tira a gente dessa ansiedade desnecessária. Porque tem gente que declara que está tudo certo e está desesperada. Porque não sabe o que vai acontecer por conta da falta de informação. E aí perde ajuda, né? E aí, na verdade, se você vê o que a UBIS, eu vou fazer um merchan aqui da minha amiga. Mas essa questão da UBIS, por exemplo, tudo que você tem montado, esse plano de colocar a Heloísa, que faz análise pericial dentro da área da psicologia e que atende diversas vertentes. A Isabela, que faz contrato e que faz registro de marcas, enfim, assessoria jurídica e empresarial. O Jonathan, que faz vídeo, produção, visual, a Dai, a NCC, que faz marketing. Então, quando você junta esses negócios, você faz um compilado de tudo isso, e quem está ali do outro lado assistindo consegue absorver um mínimo de informação, ele já fica menos desesperado. Sim. Porque o que acontece? Muita gente está ali do outro lado assistindo, mas está assistindo como se estivesse assistindo uma propaganda de escova de dente. Ou porque gosta da gente e pode ver o que as meninas estão fazendo. Mas não consome informação. Conteúdo. E aí continua se espelhando errado, continua na desinformação. E eu posso te falar uma coisa, a gente que tem um pouquinho de voz no que a gente faz, quando eu digo um pouquinho de voz, porque você é minha referência no direito, você é minha referência na psicologia, eu posso ser referência de alguém no meu lugar. Você é a minha. E aí, isso aí, a gente que minimamente sabe o que está fazendo, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com as informações que a gente leva, porque as pessoas se espelham e pegam essas informações da gente. Então, assim... É o que a gente espera. Sim, mas assim, é sobre a nossa responsabilidade do que a gente está transmitindo como informação, né? Então, por isso que eu logo comecei perguntando. E esse burburinho não significa que o que a gente está falando é de fato a informação real, mas é o nosso entendimento perto do que tem acontecido. Tem outra coisa muito importante, Isa, que eu gostaria de te perguntar, porque isso aconteceu entre uma edição e outra, as coisas vão acontecendo e a gente vai querendo tirar dúvida. Quando eu registro a minha marca, como a NCC ou como UBIS, eu estou registrando nos meus negócios. Mas a minha marca, Dai Rodrigues, também é muito forte, e as pessoas tentam tirar proveito disso. A gente estava falando sobre isso esses dias, Dai, mas eu acho que você, e eu sempre busco ela como orientação. Amiga, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Não, eu não acho que você tem que fazer isso, a sua marca é isso. Mas tem eu.
Elô Medeiros, Dai Rodrigues, Jonathan Ricardo. Esses nomes, essas marcas também podem ser registradas? Sim. Como um negócio, sim. Se você usa sua marca comercialmente, sim. Olha que interessante. Seu nome comercialmente. Eu estou perguntando isso porque uma conversa com a Isabela no fim de semana passado sobre algumas alterações que eu queria fazer dentro do meu negócio, ela falou, não, mas a sua marca Dai é muito mais forte do que tal negócio. E aí aquilo ficou, marca Dai. Ela falou, não, mas por que marca? Aí eu queria entender se eu, como Dai Rodrigues, posso transformar isso. E se alguém registrar Dai Rodrigues? Comercialmente, se você... E aí, você não pode usar comercialmente seu nome. Olha. Já abre esse protocolo, amiga. Sabe quando você faz um programa de TV, por exemplo? Vou dar um exemplo de Eliana. programa de TV. Eliana. Não, vamos melhor. Domingão do Faustão. Era Domingão do Faustão. Quem que E é era? o nome dele. É, o Faustão é o nome dele. Só que não é dele. Né? Faustão Não, mas apelido. é o nome... E é o nome dele. E aí ele não pode usar. Hoje ele não pode abrir um Domingão do Faustão. O Didi. O Didi, ele não pode usar mais o termo Didi. Ele Não perdeu o pode? direito. Não, mas acho que eu li Ele uma matéria vendeu... sobre isso. Ele vendeu parte do nome da marca comercial Didi. Uau. E aí, hoje, comercialmente, ele não pode usar o Didi. Ele pode usar o Renato Aragão. Mas o Didi não, comercialmente não. Então, a marca, o nome é uma marca. É muito importante falar isso, porque ó, você que é advogado, você que é dentista, Não, você muito que é mais doutor, Eu tô assim, você que é Salão. influencer. Salão de Salão, cabelo. Mariane Rocha. Salão de Nossa, cabelo. minha cabeleireira. Isso acontece muito em salão, em unha, né? Quem Fulano faz. Fulano designer, Entendeu? E aí, quando você E registra... essas pessoas acham que não é necessário porque é meu porque nome. é o nome. E como E você aí, diz, a realmente, gente você... já nasce... Claro, você não vai ser proibida de falar o seu nome. Quem sou eu? Mas Eu me vem chamo Dai Rodrigues. fazer Mas você negócios. comercialmente usando o Dai Rodrigues, Dá não. um exemplo disso, amiga, porque pra mim é novo aqui, eu tô caindo É, em paraquedas, mas eu é. não tô entendendo. O que é isso? Ana Hickman. comercialmente? Ana Não teve uma treta Ana dessa? Hickman não tem uma marca? Ela tem Ana uma marca de óculos. Óculos. Ah, é Ana Ana Hickman. Ana Hickman. É o nome dela. Certo. Ela Sim. não pode criar, por exemplo, uma outra Ana Hickman não pode usar Ana Hickman vendendo óculos, ou dentro das classes. E que a tem Ana as Hickman classes, né? Tem o registro. Então, se a Ana Hickman é dentista, Ela não pode ser Ana... ela ela pode? pode usar se a Ana Hickman não tem dentro da classe que ela vai pedir o registro. Nossa. É. O Elô Medeiros tá correndo risco. Todos Elô Medeiros tá todos os correndo nomes. Elô Medeiros. Mas eu tô falando isso porque as pessoas não se interessam pelos nomes que não fazem movimento, mas pelos que fazem, sim. As pessoas, na verdade, elas não se interessam. Elô pelos Medeiros, próprios Isabela nomes. Rangel, vou registrar Isabela Já, o Rangel. meu já foi, amiga. Por favor, né? Eu tô dentro de Ela uma deu classe. exemplo, ela já deu exemplo. As pessoas não se importam com aquilo que faz diferença na vida delas, por falta de conhecimento. Perfeito. Não, Nossa, mas essa... eu tô tentando lembrar, mas eu acho que teve um exemplo de uma pessoa famosa que teve que parar de usar o nome dela. Teve um... Por conta de terem registrado. Tem Não, tem casos, tem casos, eu sim, só não tô tem lembrando. casos. Eu lembro que Tem eu vi vários uma matéria. casos. Na verdade, é porque a gente não se prende em casos Com nomes, com né? nomes. Mas pra mim era tão... Assim, a gente foi falando e eu lembrei, porque isso ficou muito grande na minha na Eu minha tenho uma cabeça. cliente, depois esse podcast não vai ao ar ao vivo, então dá tempo de eu conversar com ela antes. Mas eu tenho uma cliente que ela é digital influencer e ela tinha um programa onde ela morava e o programa era o nome dela. O que a empresa fez? A empresa fez o registro da marca Eu sei com o dessa nome dela. dessa causa. E depois ela não pode continuar. Quando ela saiu da empresa, ela não pode mais usar o nome dela. Comercialmente. E ela é digital influencer. Não, Como é teve que ela não que vende? fazer- Como é que o Dai Rodrigues... Ela não pode. Aí o que ela não pode Mas a mais? empresa, mas deixa eu te perguntar, a empresa pode registrar o meu nome sem me consultar? Ela registrou o nome do programa. Dai Rodrigues e o bicho com Dai Rodrigues. Sim. Uau. Nossa, que complexo. E aí, o que acontece? Ela não pode hoje fazer um canal de YouTube. Porque. Mas cabe recurso? Comunicação, assim. não Cabe mais, recurso? porque já passou o prazo. Meu Jeová. Entendeu? Então, assim, ela Qual não que é o pode prazo para uma pessoa que ainda não fez nada correr atrás? Então, você pode dar entrada a qualquer tempo, tá? Você pode dar entrada demonstrando o seu interesse em registrar a sua marca. A qualquer tempo. Não, qual que é o prazo da pessoa que registrar uma marca correr atrás? Você pode pedir a anulação 2 anos depois do deferimento do pedido. E ela não tem tempo mais de fazer isso. Agora vamos esclarecer a pessoa curiosa aqui.
Vamos esclarecer para as pessoas que às vezes até olham assim, nossa, eu preciso disso. Mas elas ficam com medo do custo, ficam com medo de perguntar investimento. Quase Isso sempre, não, né? investimento. Eu acho que muita gente tem medo de perguntar. Fala sobre o valor, custo. sobre custo, investimento. Como que custa é? de tudo. O que é feito? Primeira pergunta que eu faço pro cliente quando ele vem me perguntar o quanto custa. Quanto custa perder a sua marca? Quanto você já investiu? Cliente. Quanto você já investiu na sua marca? Já investiu com marketing, com abertura de CNPJ, com aluguel do espaço, com a decoração, com a logo, com a sacola, com tudo. Quanto custou isso? Né? Quanto custa para você dar segurança para o seu negócio? Quanto custa fazer um contrato, doutora? Quanto custa para você não ter um contrato? É caro para você? Se você tiver que pagar advogado, pagar judiciário, ficar 3 anos tentando receber o valor do seu produto. Tudo. E aí, quanto custa isso para você? Subindo balãozinho aqui na cabeça de Elon. Sabe? Não custa assim. Meu Deus. Quanto custa fazer um termo de confidencialidade, doutor? Depende, quanto custa? Quanto custa para você ter o seu negócio exposto? Termo de confidencialidade é algo básico. Quanto custa para você LGPD? Quanto custa? Se houver um vazamento de dados dentro da sua empresa, for definido, for direcionado que foi a sua empresa, e você tiver que pagar os dados de todos aqueles. Então, assim, quanto custa? O custo não é caro. O problema é que o custo não é alto. As pessoas têm medo de perguntar o custo porque veem como um custo. Não como uma necessidade. Eu preciso pagar energia, que se eu não pagar energia, eu fico sem energia. Eu preciso, é uma necessidade. As pessoas veem esse tipo de segurança como custo, não como necessidade. Gente, eu tenho necessidade de gravar mais 5 podcasts desses. Porque é tão relevante a soma dos assuntos aqui, a necessidade de vocês, empresários e empreendedores, saberem do outro lado quais são os benefícios e de que forma você pode somar ainda mais profissionalismo, porque a gente está falando de profissionalizar ainda mais o seu negócio, mas o nosso tempo acabou. Ah, que pena. Não quero ir embora, mas assim, inimigos do fim. Se deixar, a gente vai. Inimigas do fim. E se deixar, a gente vai. Mas eu já deixo aqui o meu compromisso de marcar uma próxima data com essas duas maravilhosas. Trazer a doutora Camila, que está faltando a doutora Camila aqui, para poder trazer uma outra parte do Rangel de Azevedo, que ela comanda lá muito bem. E a gente fazer uma mesa incrível, com conteúdos maravilhosos, que vai fazer você se mexer, se movimentar aí para correr para contratar o registro da tua marca, fazer seus contratos de uma forma perfeita, da melhor forma para o seu negócio, correr para o teu negócio, contratar uma técnica judiciária, uma psicóloga técnica judiciária para trazer para você os benefícios do que você precisa para o sucesso do seu negócio. E eu só quero agradecer. Obrigado, meninas. É sempre rico demais estar com vocês. É sempre maravilhoso. A minha sorte é que a gente lida na frente e por trás das câmeras, então a gente está sempre juntas, mas é muito maravilhoso entregar para a UBIS negócios, pessoas e conteúdos de qualidade como vocês. Obrigada por isso. 2025 vai ser incrível. A gente tem muita coisa ainda para planejar para 2025. É verdade. Já foi dada a largada e é por isso que... Tirando do papel. É isso. E é por isso que a gente está aqui entregando para vocês cada vez mais qualidade, conteúdo incrível e que vocês não percam nenhum desses episódios, porque esse aqui é só o começo do que 2025 tem prometido e cumprido para vocês. Beijo grande e até o nosso próximo episódio. Tchau.